Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, hoje, dia 10 de março, sexta-feira, né? É importante nós, então, escutar o Evangelho do dia, né? Para encerrarmos bem esta semana, né, de março e podermos, né, assim, preparar também o nosso coração, né, para este fim de semana, onde, com certeza, deveremos descansar no amor de Deus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e irmã. Jesus, de muitos modos, falou, né, aos discípulos e ao povo judeu e a todos aqui ali se encontravam, né, de que é necessário nós darmos um feedback, né, da nossa vida para o Senhor, né? Deus fez tudo para a conversão do povo de Israel. Faz tudo para que nós nos convertamos, né? Jesus conta aqui a parábola, né, de um vinhateiro, de um homem que construiu um lugar, né, arrumou, deixou tudo preparado, né, para que ali pudesse ser produzido um bom vinho, né, e depois deixou para alguns vinhateiros que cuidassem deste lugar, né? Este lugar é a terra de Israel, né? É o povo de Israel. E o Senhor, né, quando um dia voltou, ele exigiu, né, o Senhor daquela terra que, né, os seus empregados, né, de confiança fossem lá buscar os frutos, né, que aquela vinha, né, tão bem preparada por ele deveria produzir, né? Esta vinha é o próprio povo de Israel. E os empregados são os profetas, né? É o próprio Jesus que veio para ver, né? Para colher, para, né, saborear os bons frutos da conversão daquele povo. Porém, encontrou ali um povo egoísta, um povo que era, né, soberbo, orgulhoso, um povo que realmente, né, queria manipular o próprio Deus para os seus interesses. Então mataram, né, assim como mataram os profetas, mataram Jesus e tantos outros que, ao estarem, né, no meio do povo, começaram a ver as coisas erradas e fazer com que as lideranças daquele povo
também se convertessem, e esses não aceitavam, né? Porque preferiram o dinheiro, o prazer, o ter, né? O poder do que a humildade, a simplicidade, o serviço, né? E procurar, né, cuidar do povo com muito amor e carinho, né? Então, o que o Senhor ele nos diz com tudo isso, né? Que o poder, né, que aquele povo havia recebido para servir seria tirado daquele povo, e realmente isso aconteceu, né? E isto foi então dado à igreja a qual Jesus fundou, a Igreja Católica, né? Que é muito difícil, que ainda muitos não entendem e não compreendem isso, né? E a própria Igreja Católica muitas vezes passou por dificuldades, por problemas, por crises, né? Ela também está sendo constantemente restaurada em seus membros, né? Fazendo com que estes que estão dentro dela, tanto o clero, né, como as pessoas que são leigas e batizados, precisem também se converterem todos os dias. Este não é o problema é: eu quero realmente me converter, eu aceito mudanças de vida, eu aceito que eu preciso também, né, abandonar certos costumes, vícios, que eu preciso combater o bom combate, que eu preciso também oferecer a outra face, que eu preciso também amar o meu irmão como eu também sou amado por Deus, e para isso eu preciso rezar, preciso muitas vezes jejuar e, acima de tudo, praticar a caridade, né? Tanto com bens materiais, mas também muitas vezes me calando, me colocando em último lugar e servindo e fazendo ao outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Esses são os bons frutos, né? Qual é a boa uva? As atitudes de conversão, né? As mudanças de vida que eu vou fazendo, né, na minha história através do Espírito Santo. Que nós possamos verdadeiramente, né, ser esse bom vinho, né? Porque aí nós poderemos dizer: já não sou eu mais que vivo, é o próprio Jesus que vive dentro de mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus vos abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.